Hebreus capítulo 12, nós vamos ler os versículos de 1 a 3. E é interessante que eu e o pastor Fabiano, a gente não combina para poder pregar, não. Mas hoje de manhã ele falou muito da mensagem que eu vou estar falando hoje à noite também. Não é? Daquilo que Deus colocou no meu coração, que Deus tem falado comigo. E nós vamos falar sobre uma vida cristã em continuidade. Então, se Deus falou de manhã e quer falar à noite também, então Ele deseja chamar a minha e a sua atenção quanto à nossa vida cristã, tá certo? Se você pudesse colocar em pé, por favor, nós vamos ler os versículos de 1 a 3 de Hebreus capítulo 12. É um texto muito conhecido, mas que sempre que lido, ele traz para nós reflexões e uma lição muito importante, tá bom? E nós vamos ver isso nesta noite. A palavra de Deus diz assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais e desfalecendo em vosso ânimo. Vamos orar, pedir as bênçãos de Deus sobre nós. Santo Deus e Pai, nós estamos diante da porção da Tua Palavra e desejamos, ó Pai, que esta venha suprir a nossa necessidade espiritual. Nos colocamos, ó Pai, como ouvintes que desejam, ó Pai, ser obedientes também àquilo que nós vamos estudar, que nós vamos ver neste momento. Então ajuda-nos, Senhor Deus, me abençoe e usa-me com Teu poder, que a glória seja somente para o Senhor e que a Tua Palavra alcance cada coração aqui nesta noite e supra a necessidade espiritual. No nome de Jesus, amém. Podemos assentar? Vida cristã em continuidade. Dentre os vários temas que permeiam a carta aos Hebreus, um destes é a necessidade e a importância da continuidade na vida cristã. Nós vemos praticamente por toda a síntese da carta que o autor, ele encoraja os seus leitores a permanecerem firmes e obedientes no Evangelho da graça de Deus. E nós temos alguns versículos em Hebreus que nos fala exatamente a respeito disso, nos motivando a continuar na vida cristã, na fé cristã. Hebreus capítulo 2, versículo 1, por exemplo, diz o seguinte: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Sabe que nós temos ouvido algumas coisas? Nós temos ouvido muitas coisas. Agora nós precisamos estar atentos para que nós não venhamos nos desviar delas. E aí nós vamos ter uma vida diferenciada. Hebreus capítulo 3, versículos 12 a 14, diz: vede, irmãos, falando com crentes, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. E Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16, visto que temos um grande sumo sacerdote. Quem? Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. E nós podemos ler também Hebreus capítulo 6, os versículos 11 e 12, que diz: mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até
ao fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Então, se fosse para resumir o tema da carta aos Hebreus em uma frase, então esse seria o tema: uma vida contínua com o Filho de Deus. Será que nós temos tido uma vida contínua com o Filho de Deus? Será que nós temos buscado a presença dEle todos os dias? Será que nós temos nos interessado em ter Ele ao nosso lado? Será que temos clamado: Senhor, me ajude, me abençoe, me usa? Quando nós enfrentamos as adversidades, o desânimo, é fácil perder de vista a esperança que poderá nos conduzir a um resultado abençoador. Mas para isso, nós não podemos nos esquecer de que nós não estamos sozinhos. Existe ajuda. Podemos passar por momentos de grande tristeza e de grande desânimo, mas nós não podemos tirar da nossa mente que nós temos ajuda. E se não estamos tendo a ajuda, é porque nós não estamos buscando. Se eu não estou percebendo a ajuda, é porque eu não estou indo atrás desta ajuda. E essa ajuda, ela nunca nega o pedido. Nunca. Ela está sempre disposta a realmente oferecer ajuda, que é Jesus Cristo. Se contemplarmos ao nosso redor, nós descobriremos que muitos já enfrentaram dificuldades na vida, suportando circunstâncias muito mais difíceis do que aquelas que nós temos experimentado. Você consegue se colocar no lugar da dona Natalina nessa noite? Consegue? Para quem não sabe, o Humberto, seu filho, nós cremos, diante da situação em que se encontra, que ele está vivendo os últimos dias. Você consegue se colocar no lugar da dona Natalina? Se você se colocar no lugar dela, você vai perceber que o seu problema, ele é mínimo. Você vai perceber que nós não temos por que nos queixarmos das circunstâncias que estão nos envolvendo, que estão ao nosso redor. E se você chegar na dona Natalina, você vai perceber que da sua boca só sai de que Deus está no controle. E que a força que ela está recebendo vem de Deus. Ela não está desanimada. Não. Ela está apenas confiando. Percebe que a ajuda, ela existe? A ajuda existe quando nós realmente nos entregamos diante daquele que pode fazer tudo por nós. Ela existe. Nós precisamos encarar o sofrimento como sendo a base de treinamento para a maturidade cristã. Base de treinamento para a maturidade cristã. Servindo de motivação para que o desejo de prosseguir esteja enraizado no nosso ser. Eu tenho que continuar. Eu não posso parar. E Ele está comigo. Quando eu estiver parando, Ele está atrás me empurrando. Ou Ele está à frente, pegando a minha mão e me puxando. Esse é o meu e o seu Deus. Para vivermos de uma forma contínua, sem nem mesmo pensar em parar, e essa é a questão. Eu jamais posso pensar em parar, porque se eu começar a alimentar essa expressão, logo ela vai ser realidade. Logo eu não vou pensar mais, eu vou executar o parar. Mas para vivermos de uma forma contínua, sem nem mesmo pensar em parar pelo meio do caminho, nós precisamos dizer para nós mesmos a cada dia, mantenha a fé, seja obediente, permaneça firme, vá a Deus e afirme a sua salvação. São expressões de encorajamento que eu preciso fazer para mim mesmo, que você precisa fazer para você mesmo.
Continuidade não combina com o pecado da descrença, pois acaba por desagradar a Deus. E a palavra de Deus diz isso. Em Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Quantos acreditam que Deus existe? Diga amém. Amém. Então, creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Se você buscar, você não vai ficar na mão. Se você buscar, você vai receber um prêmio. Se você buscar, você vai receber. Então, nesta noite, nós destacaremos alguns pontos sobre a vida cristã em continuidade. E a minha oração é que Deus nos ajude a jamais desistirmos. Então, em primeiro lugar, veremos sobre a necessidade da continuidade na vida cristã. O versículo 1 diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Olha só, o pecado que tão de perto nos rodeia. Não está falando do pecado que nós estamos praticando, não. Está falando do pecado que quer nos tragar, do pecado que quer nos consumir, do pecado que quer fazer parte da nossa vida. Mas vai depender de mim, deixar ou não. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Esta tão grande nuvem de testemunhas é composta pelas pessoas descritas no capítulo 11. A fidelidade e a perseverança deles serve de encorajamento para nós. Isso nos mostra que não somos os primeiros a lutar com os problemas que nós enfrentamos. Lutar com os problemas, os cristãos, vem desde o início. Os cristãos, desde o dia do Pentecoste, o início da igreja, eles vêm lutando com os problemas. Você acha que só nós estamos lutando contra a fraqueza espiritual? Não, eles já lutavam contra isso. Eles já viviam nessa batalha, mas eles prosseguiram. Por isso que nós ouvimos o Evangelho hoje. Por isso nós temos exemplos bíblicos hoje. Porque eles perseveraram na fé. Eles não desistiram. Foram avante. Mas será que alguns deixaram também o caminho? Certamente que sim. Será que alguns desistiram da fé? Certamente que sim. Mas nós não estamos aqui para olhar para aqueles que desistiram. Nós estamos aqui para olhar para aqueles que prosseguiram. Para aqueles que foram avante e foram vitoriosos. A motivação que nós temos outros é que outros correram a corrida e venceram, e o testemunho destes nos impulsiona a também correr e vencer. Então a vida cristã, ela é uma corrida. O autor da carta escreve aos cristãos hebreus, encorajando-os a correr com perseverança rumo à carreira que lhe estava proposta. E note que o próprio autor se inclui nestas palavras de encorajamento, dizendo que não somente os seus destinatários deveriam correr e perseverar na vida cristã, mas que ele também, sobretudo, deveria também fazer o mesmo. Eu, pastor Fabiano, não é? Irmão Wesley, que está na liderança assim, liderando pessoas, nós também precisamos nos preocupar com isso, de correr bem a carreira cristã. Porque se nós não nos motivarmos, se nós não buscarmos a Deus para que venhamos continuar, como que nós vamos motivar vocês? Vamos dizer que nós somos o espelho. Vocês estão olhando para nós, estão vendo o quê? Pastores desanimados? Pastores sem rumo? Pastores que não sabem o que fala? Como que vai motivar? Não tem lógica. Então ele estava se colocando no meio destes, que eu preciso fazer o mesmo. Eu preciso correr esta corrida cristã, essa vida cristã. Todavia, de maneira proposital, o autor utiliza uma analogia para ensinar e encorajar não somente os seus leitores históricos, mas os de todos os tempos acerca da necessidade de persistir.
O autor aqui, ele tem em mente as competições esportivas que aconteciam nos estádios gregos, especificamente as maratonas. Esse tipo de analogia também foi usada por Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. O apóstolo Paulo estava dizendo assim, ó, nós precisamos correr como aqueles que desejam alcançar a vitória. Não é somente aqueles que, estou na corrida, estou na maratona. Não é isso. Aqui não é uma corrida de São Silvestre, não. Que se inscreve e fala assim, mas já chega pensando o seguinte, mas ali tem pessoas bem mais preparadas do que eu. Eu vou apenas competir. Não. O apóstolo Paulo não estava dizendo isso. Ele está falando para nós corrermos de tal forma que nós queremos alcançar o alvo. O pastor Fabiano falou isso hoje, a respeito do alvo. Eu desejo estar mais perto de Cristo. Eu desejo fazer melhor a sua obra. Eu preciso continuar, eu preciso prosseguir. Eu não vou desistir. Estes cristãos, eles conheciam os esportes que eram praticados pelos gregos na época, bem como as competições que se davam nos estádios. E sendo assim, o autor utiliza um exemplo simples, mas, sobretudo, preciso e bem conhecido por estes cristãos, a fim de ensiná-los e encorajá-los à constância na vida cristã. Por isso que ele usou dessa analogia. E a palavra constância no grego é staterótitas, nome difícil, né? E pode ser traduzido como uma paciência que resiste, denota firmeza e persistência. E esta palavra traz a ideia de uma pessoa que tem a capacidade de persistir em suportar com firmeza inúmeras dificuldades em diferentes circunstâncias da vida, sem entregar-se ao desânimo e à derrota. Nós vamos passar por lutas e provações? Vamos, e a palavra de Deus já está nos dizendo isso. Que no mundo nós vamos ter aflições. Então Deus não pinta um quadro maravilhoso para nós e que nós vamos nos frustrar lá na frente. Não. O nosso Deus, ele é realista. Ele é sincero. Ele mostra exatamente o que nós vamos passar nessa vida. Só que nós não precisamos ficar aflitos. Não precisamos. Porque nós temos um Deus sobre todas as coisas. Nós não precisamos desanimar. John MacArthur, ele define constância como a determinação de seguir em frente, independentemente da vontade de diminuir o ritmo ou desistir. Independente da vontade, não, eu vou parar. Não tem jeito mais. Não consigo. Deixa eu falar o goiano agora. Não dou conta. Não é? Não dou conta. Mesmo que nós estamos com esse sentimento, John MacArthur, ele define que a constância está naquele que, independente do desejo, ele não desiste. Tem vontade, mas não desiste. E esta constância que ele cita é aquela capaz de dominar as coisas e situações. Os obstáculos não intimidam. A demora, às vezes, em ver as coisas melhorarem, não a deprimem. O desânimo não lhe tira a esperança. É a firme persistência que não retrocede até obter a vitória. Ele vai em frente, ele vai em busca. Ele quer fazer acontecer. E parafraseando o texto, era como se o autor dissesse o seguinte: assim como um atleta nas competições olímpicas corre a maratona com persistência até o seu objetivo, que é atravessar a linha de chegada e vencer, nós, como cristãos, também somos atletas, porém, atletas no âmbito espiritual. E, portanto, devemos correr a maratona da vida com persistência. Então, nós não podemos desistir. A vida cristã é uma corrida. E na vida cristã nós temos um alvo. Além de persistirmos firmes na corrida da vida cristã, o autor da carta aos Hebreus escreve que nós não corremos em vão.
sem um objetivo, mas que corremos rumo à carreira que nos está proposta. E a expressão carreira que nos está proposta significa o percurso demarcado para o atleta, onde ele deve seguir correndo com firmeza até o fim da maratona. Existe uma trajetória, e ele vai entrar naquela trajetória, e ele vai conseguir com bom êxito. No exército, nós temos um evento que se chama TAF, Treinamento de Aptidão Física. Dentro desse TAF, tem uma maratona, tem uma corrida. E você tem que desenvolver essa corrida de 3 quilômetros em, no máximo, 12 minutos. 12 minutos. Você pensa, é muita coisa, né? Muito tempo para 3 quilômetros. Vai percorrer 3 quilômetros em 12 minutos para você ver. Se é você simplesmente ficar ali naquela... Não é? De maneira nenhuma. Vai ter que chegar um momento que você vai ter que correr. Porque senão você não consegue chegar em 12 minutos. E lá tinha um tempo determinado. Lá tinha também um período que você tinha que alcançar pelo menos aquele período, que era 2.600 metros. É assim, Júnior? Aqui era assim? O TAF? Era, né? É assim também, né? Então, olha só. Então, a minha memória está boa, né? Mas você tinha que pelo menos alcançar 2.600 metros em 12 minutos. Agora, quem alcançava 3.000 metros, então ele realmente estava pronto, não é? Ele fez com excelência. E nessa questão de esporte, eu sempre gostei, principalmente de maratona, eu sempre gostei. E olha, não foi fácil chegar nos 3.000 metros, mas com dedicação foi possível. Mas precisou da dedicação, precisou do esforço a mais. Então, diante daquele alvo, fui atrás, corri atrás e não me decepcionei. Então são coisas na nossa vida, são detalhes na nossa vida, que se nós não tivermos alvos, para que viver? Se não tivermos alvos, para onde eu vou prosseguir? Qual que é o meu destino? Quanto tempo eu vou gastar nisso? Se não tivermos alvo, vai apenas ficar na nossa mente. Apenas na nossa mente. O meu pai sempre disse para mim o seguinte: tenta financiar uma casa própria. Humanamente falando, impossível. E há 3 anos atrás, vai fazer 3 anos atrás agora. Na verdade, já fez 3 anos atrás, porque veio no mês de julho, né? Vai fazer 4 anos já. No mês de julho, eles vieram, meu pai e minha mãe vieram no período de férias aqui para Goiânia. E a gente conversando, ele falou assim: vamos sair para a gente ver alguns. Eu estava pensando em comprar um lote, ver alguns lotes para ver qual que é o preço. Vamos. E aí nós saímos. Aí chegamos à conclusão que lote não tinha jeito, estava muito caro o lote e não tinha como financiar, ia ficar muito mais caro do que comprar uma casa pronta. Mas aí, diante de uma casa que nós vimos, o corretor foi lá e, resumindo uma história, essa casa não deu certo, o corretor falou assim: tem outra casa, vamos lá para você ver. E aí nós, olhamos essa outra casa e nos encantamos com ela. Logo peguei a Perla e a minha mãe, levamos para lá com os meninos, todos gostaram, e aí então nós finalizamos, o processo de compra daquela casa. Agora, eu tive um incentivo, e diante desse incentivo, que existia um alvo, eu não fiquei apenas mentalizando aquilo. Eu preciso, e não tinha ação. Só foi possível quando eu dei pernas àquilo que eu estava desejando, ao meu alvo. E aí foi possível. Na vida cristã, irmãos, nós iniciamos o ano, pensando assim: eu preciso ser o melhor crente, eu preciso fazer melhor para Deus, eu preciso me separar, eu preciso ser fiel. Esse preciso vai ficar até quando? Não. Se eu tenho um alvo, logo eu tenho que seguir, eu tenho que ir adiante. E o Senhor Jesus,
Ele traçou o nosso percurso de vida, no qual nós devemos seguir, correndo com perseverança até o fim, rumo ao objetivo que não é a linha de chegada de uma competição esportiva, mas a glória eterna que será consumada na segunda vinda de Cristo, que é a nossa maior vitória. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 57 e 58 diz o seguinte: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então precisamos insistir, se nós queremos ser mais do que vencedores. John Stott, ele diz o seguinte, que na maratona da vida cristã, tirar de nós todo o peso significa abandonar o peso do pecado e também outros pesos que podem não ser pecaminosos em si, mas que atrapalham o nosso desempenho da corrida. Que tipo de peso está sobre nós que está nos atrapalhando na corrida cristã? Que tipo de peso? Pode ser que não seja o pecado, mas pode ser que seja uma ambição sua. Pode ser que seja algo que você, olha, primeiro isso, depois Deus. Aí já está sendo um ídolo na sua vida. Pode ser a questão financeira. Pode ser a questão familiar. Qual o peso que existe e que está te impedindo de correr a carreira cristã? Se a gente for pensar em maratonas, pensa, se você consegue ver lá aqueles que estão correndo de abrigo, de calça jeans e de sapato, consegue ver isso? De maneira nenhuma. Eles têm a roupa apropriada, eles têm o tênis apropriado, eles têm a meia apropriada, eles têm a camiseta apropriada, tudo apropriado para aquele momento. O nadador, a maioria deles é careca, não é? Por quê? Para o maior desempenho. E aquele que não é careca, ele usa aquela touca. Na maioria todos eles usam aquela touca. Você sabia que eles rapam o pelo do corpo, né, os homens, para que eles possam ter um bom desempenho na natação? É assim. Eles estão tirando os pesos. Qual o peso que está na nossa vida, que está nos impedindo a correr a carreira cristã, a maratona cristã? Qual é o peso? Vamos tirar. Pastor Marcelo, na conferência, não é? Ele falou a respeito de deixar a capa. Vamos deixar. Na pista da fé, observa Simon Kistemaker, nós somos desafiados a ir longe. Portanto, devemos correr leves. Interessante, não é? Eu vou repetir. Nós somos desafiados a ir longe. Portanto, devemos correr leves. E Mitchell Henry, ele diz que enquanto o pecado favorito de um homem permanecer sem ser subjugado, seja qual for ele, este o impedirá de correr a carreira cristã, porque ele tira toda a motivação para correr e dá entrada ao desânimo mais completo. Que expressão! 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4, diz que ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. Que deixemos de lado até mesmo aquele obstáculo que parece não ser pecado em si, mas que se está nos atrapalhando, passa a ser pecado e precisa ser abandonado. Qual o peso que está sobre nós e que está realmente tirando as nossas forças, está sugando as nossas energias, está nos desanimando?
nós temos uma necessidade de continuidade na vida cristã. E em segundo lugar, o foco da continuidade na vida cristã. Versículo 2: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, conforme vimos acerca da necessidade de seguirmos perseverantes na maratona da vida, em específico da vida cristã, tendo como motivação o testemunho de vida dos crentes do Antigo Testamento, deixando de lado tudo o que nos atrapalha nessa maratona e o pecado que tão de perto nos rodeia, o autor da carta aos Hebreus, ele agora enfatiza o alvo primário da maratona da vida cristã, que é a obra, perseverança e posição de Cristo Jesus. Vejamos então a singular motivação da vida cristã. O autor da carta, ele continua a ensinar e encorajar os cristãos hebreus sobre a necessidade de seguir sempre na vida cristã, dizendo agora que eles deveriam olhar firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus, enfatizando assim, logo de início, o resultado da obra da redenção dos pecadores. E neste instante, o autor coloca o nome de Jesus em proeminência, a fim de que os seus leitores se concentrem e sigam como finalidade o seu exemplo de vida terrena. Jesus, ele viveu nessa terra de uma forma vitoriosa. Pastor, mas ele morreu, ele foi açoitado, ele foi humilhado, mas ele foi vitorioso. Ele cumpriu com o seu propósito, ele cumpriu com o que lhe estava proposto, e Deus designou ele para o que ele tinha que fazer, e ele fez de uma forma perfeita. A expressão olhando firmemente significa manter o olhar fixo sobre algo, literalmente fixar os olhos, ou seja, devemos olhar sem distração alguma, como a maioria, ou como a maior prioridade da nossa vida para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E o termo autor, que em grego é archegos, significa iniciador, originador, denota que Jesus é o que deu origem à nossa fé. Se não fosse Jesus, nós iríamos acreditar em quem? Ou em quê? Para quê? Ele deu origem à nossa fé. E como corredores empenhados na maratona da vida cristã, nós não podemos olhar para outros lados. Nós não podemos olhar para outras coisas. Olhar para os lados implica distração. Significa desviar o nosso olhar de Cristo, o objetivo da nossa fé, o nosso alvo, o olhar para coisas que não são importantes. E para vivermos eficazmente, nós devemos manter os nossos olhos naquele que nos proporcionou salvação. Tropeçaremos, iremos nos desanimar, se desviarmos o nosso olhar dele. É o que aconteceu com Pedro, né? O pastor Marcelo bem ilustrou na conferência, que enquanto que Pedro estava olhando para Jesus, ele conseguia caminhar sobre a água. Mas quando ele tirou os olhos, ele afundou. Acontece conosco. E nós precisamos compreender também sobre a base da motivação da vida cristã. Na primeira parte do texto, o autor frisou o resultado da obra da redenção. Agora, ele expande o tema dizendo que, além de olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o resultado de sua obra, os cristãos hebreus deveriam também olhar para a sua perseverança, porque Jesus, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. Então o termo cruz, junto com o verbo suportar, ele reflete toda a narrativa do sofrimento, do julgamento e da morte de Jesus. Ele ficou sozinho durante o seu julgamento perante o sumo sacerdote, perante Pilatos. Jesus, ele suportou a agonia do Getsêmani sozinho. Ele carregou sozinho também a ira de Deus no Calvário, porque ele estava tomando sobre si os nossos pecados. E em seu sofrimento,
Jesus demonstrou visivelmente a sua fé em Deus. Em obediência, ele suportou a angústia da morte na cruz. Jesus, ele não levou em conta a afronta dos judeus incrédulos e dos líderes religiosos contra si, que planejaram e conseguiram com que ele fosse crucificado e morto, uma vez que estes homens o tinham como um homem maldito e herege. Lá em Gálatas capítulo 3, versículo 13, diz o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Jesus, ele não desceu da cruz conforme muitos queriam que ele descesse, tentando-o a isso. Jesus, ele suportou a afronta para que o Pai fosse glorificado e os pecadores fossem redimidos. Por isso, ele está sentado à destra do trono de Deus, que ainda indica a sua posição de glória, autoridade e poder. Então, ele venceu a carreira que lhe foi proposta. Ele fez exatamente o que ele precisava fazer. Jesus, ele permaneceu até o fim, nos deixando o exemplo para que não venhamos desistir, mesmo que pareça ser muito difícil continuar. Pode ser que estejamos vivendo neste momento. Está difícil prosseguir, está difícil continuar. Olhe para Jesus, e aí você vai ter motivo suficiente para continuar. Olhe para Jesus, e você vai ter força o suficiente para continuar, porque é Ele que vai dar a força. Olhe para Jesus, porque é Ele que vai te dar sabedoria para fazer aquilo que agrada a Deus. E se agrada a Deus, logo vai te agradar também. E vai agradar os seus, aqueles que estão ao seu redor. Então olhe para Jesus. Tem uma expressão que diz, né? Por que ficar de braços cruzados, sendo que o maior homem que esteve neste mundo morreu de braços abertos? Para que viver com a vida de braço cruzado? Não tem jeito, não sei o que fazer, não dá certo mais, estou desanimado. Para quê? Vamos continuar. E em último lugar, veremos a finalidade da continuidade da vida cristã. O versículo 3 diz: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Em vista do prosseguir na jornada da vida cristã e todas as suas implicações, o autor da carta aos Hebreus, ele conclui dizendo que eles deveriam considerar atentamente a oposição que Jesus suportou dos pecadores contra si mesmo, para que eles não se fatigassem desmaiando em suas almas. O verbo considerar significa comparar, calcular, reputar. O autor aqui, ele salienta que eles deveriam considerar o que aconteceu com Jesus, que logo que acabara de nascer, já enfrentou perseguição por parte de Herodes. Toda a sua vida ele foi perseguido. Em toda a sua vida ele teve provações. Em toda a sua vida ele passou por lutas. Em toda a sua vida ele teve problemas e problemas e problemas. Em toda a sua vida. Mais tarde, quando iniciou o seu ministério, Jesus suportou afrontas, oposição, rejeição por parte dos seus conterrâneos, que eram os judeus incrédulos. Ele foi maltratado, ele foi perseguido, ele foi espancado e morto pelas mãos destes pecadores, para que por seu exemplo de vida, de fé e perseverança em Deus, os hebreus não viessem a enfraquecer-se, desfalecendo-se na carreira da vida cristã. Então ele foi um exemplo, ele foi uma motivação, e nós precisamos ter como finalidade em continuarmos na fé, de sempre olharmos para Jesus e jamais dirigirmos a nossa atenção para os problemas, aflições e desânimos. Nós somos tentados a desistir, mas nós não podemos ceder aos caprichos
da nossa carne, do mundo e de Satanás, que faz de tudo para nos destruir e fazer com que sirvamos de exemplo de desmotivação para outros. Nós jamais podemos esquecer do que diz 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Eu sei, você sabe disso. Então para que dar brechas? Para que abrir portas para que essas coisas aconteçam? Para que o adversário venha e prevaleça? Para quê? Vamos vigiar, vamos ser sóbrios, para que tenhamos vitórias, para que não desanimemos, para que continuemos a carreira, para que sejamos vencedores. A pessoa mais interessada na nossa vitória é o próprio Deus. E Ele quer fazer de tudo para que terminemos com vitória. E na verdade, terminemos este mundo, não é? Porque quando Cristo voltar, aí sim a vitória será completa. Agora vamos correr a carreira. Eu fico imaginando, não é? No dia do tribunal de Cristo, onde nós vamos ter que apresentar as nossas obras. Eu não sei como que vai ser, mas eu imagino que nós vamos ter que falar alguma coisa. Nós vamos ter que apresentar diante de Deus o que nós fizemos, o que nós deixamos de fazer. Porque cada um prestará contas de si diante de Deus. Agora, quem presta conta, ele fala alguma coisa. Ele dá um parecer, ele presta um relatório. Que tipo de relatório que nós vamos prestar para o nosso Deus? Ah, Senhor, o Senhor me conhece, eu sou fraco, eu fui uma pessoa muito frágil, cheia de problemas, e eu acabei me desanimando. O Senhor me conhece, né? O Senhor me compreende. Pensando no amor de Deus, não é? Deus é capaz que Deus vai responder, sim, eu te compreendo sim. Fica do lado ali, espera ali. Aí depois nós vamos perceber pessoas vindo, com toda a humildade, com toda a segurança, e prestando o relatório diante de Deus. Ó Senhor, eu agradeço porque todos os meus pecados foram perdoados, e eu procurei lutar a carreira cristã. Eu procurei ser fiel. O Senhor sabe que eu fui limitado, mas eu me esforcei. Aí Deus vai falar assim, fica do lado ali. Aí na hora de receber os galardões, aí nós vamos nos envergonhar. Porque eu poderia ter feito. Eu poderia ter continuado. Eu tive oportunidades. Eu tive forças extras. Porque Ele diz que nos dá o escape. Eu tive. Eu tive um lugar. Eu tive instrutores. Eu tive amigos. E eu tive também pessoas necessitadas que estavam do meu lado, mas eu não fiz nada por elas. Eu tive a palavra de Deus que sempre foi mencionada. E por várias vezes bateu numa mesma tecla. Me encorajando, me instruindo, me exortando, me motivando, me ensinando. Eu tive tudo isso. Mas não dei valor. E aí? Eu acredito que Deus não aceita desculpas. Ele não aceita desculpas. Ele aceita um coração sincero. Aquele que continua, apesar dos problemas. Esse é o nosso Deus. E que Ele não é injusto. Ele não é aquele que dá tapinha nas costas de um, que bajula o outro,
e que condena o outro. Não, Deus não é assim. Deus é justo. Como estamos na carreira cristã? Concluindo, numa maratona, nós sabemos que nenhum atleta, por melhor que seja a sua forma física, ele consegue manter-se em ritmo acelerado o tempo todo, devido ao cansaço. No entanto, como estratégia para conseguir vencer e chegar até o fim, o atleta, ele se intercala correndo em períodos rápidos e depois em períodos lentos, para que ele consiga vencer. O atleta é assim. E também é assim na vida cristã. Nós, como atletas espirituais, também estamos sujeitos ao desânimo, em meio à maratona da vida cristã. E de fato, desanimamos algumas vezes. Às vezes o cansaço, ele suga as nossas forças. Às vezes as preocupações sugam as nossas forças. O correr do dia a dia suga as nossas forças. Nós temos exemplos bíblicos. Elias, ele desanimou e caiu em depressão. Mas o Senhor o animou e o fortaleceu. E ele voltou a correr novamente. Lá em 1 Reis, capítulo 19. Nós temos também os discípulos, após a morte de Jesus, eles desanimaram e ficaram trancados dentro de casa, com medo da perseguição dos judeus. Está lá em João, capítulo 20, versículo 19. Porém, quando eles viram Jesus ressurreto, eles foram animados novamente e avançaram na fé. Está em João capítulo 20, versículos 20 a 23. Pedro, quando negou Jesus, por um momento ele desanimou da fé. E às vezes é o que acontece conosco. Pecamos, pensamos, mas que coisa. E aí? Vai ficar nisso? Mas logo, Pedro, ele foi restaurado e animado pelo Senhor Jesus após a sua ressurreição no mar de Tiberíades, lá em João capítulo 21, versículos 15 a 17. Contudo, a questão não é desanimar ou correr mais lentamente devido ao cansaço das adversidades. O problema é entregar-se ao desânimo, que significa parar de correr. Esse é o problema. Pode ser que você, nessa noite, você está aqui pela misericórdia de Deus. O problema é você parar. Porque se você continuar, Deus vai dar forças. Deus é fiel. Deus, Ele honra. Deus, Ele não despreza. Deus, Ele consegue discernir aqueles que produzem 20, aqueles que produzem 30, aqueles que produzem 100. Deus sabe da nossa capacidade. Agora, o que eu preciso compreender é que eu preciso fazer o meu melhor. Eu preciso dar do meu melhor. É isso que eu preciso compreender. E se nós vamos produzir 30, 60 ou 100, eu preciso chegar à conclusão de que eu dei o meu melhor. E Deus sabe. E eu também sei se eu estou dando o meu melhor. Não é só Deus que sabe, não. Eu também sei. Quando não mantemos os nossos olhos, o nosso olhar em Cristo, mas para o mundo ao nosso redor, para pessoas, para as dificuldades da vida e para nós mesmos, o desânimo sobrevém e ficamos tentados a desistir. Porém, quando mantemos o nosso olhar fixo em Cristo, não nos entregamos ao desânimo, antes somos fortalecidos
diariamente pelo Espírito Santo que habita em mim, que habita em você. Quando entendemos e olhamos para a vida e o sofrimento que Jesus experimentou, isso nos motiva a prosseguirmos firmes na vida cristã, assim como Ele permaneceu até ao fim. Ele venceu. E em Cristo Jesus, nós também somos vencedores. O que eu e você não podemos permitir é o desânimo. Nós não podemos permitir. Que Deus nos ajude a continuarmos sempre firmes na carreira que nos está proposta. Que Deus nos ajude. E vamos ser mais do que vencedores para a glória do nosso Deus. Feche seus olhos, vamos orar.